Pronto. Então, gente, retornando ao assunto, só um minuto, dos procedimentos que a gente faz na consulta de pré-natal, né? A gente já viu a anamnese, exame físico, o exame ginecológico, agora a suplementação de ferro. Como eu já estava falando, o ferro é um dos elementos que é necessário para a formação das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. E são essas células vermelhas do sangue que dá a cor vermelha ao sangue, elas que transportam o oxigênio para nossas células, né? Vocês devem ter visto esse sistema circulatório. Então, elas são de extrema importância. Quando uma pessoa está com anemia, a pessoa está com deficiência nessas células, está com essas células reduzidas. Não é o sangue que diminuiu, não, só se ela tiver hemorragia. Se ela não tiver hemorragia, a anemia ela continua com a mesma quantidade de sangue, né? É porque as hemácias é que diminui. É por isso, uma pessoa que está com anemia, ela não fica pálida, né? Não fica soma a cor, né? Que o povo diz. Por quê, gente? Quem dá a cor vermelha ao sangue são as hemácias. Se eu estou com a diminuição das hemácias, a tendência é que eu fique pálida justamente por causa disso. É muito comum na gestação a mulher ter anemia. Por quê, gente? Porque aquele sangue que ela tem no corpo dela e aquelas células de dentro do sangue dela tem que agora circular para ela e para a criança. Então, é como se estivesse dividindo por dois mesmo, literalmente. Então, é comum, só que é grave. Anemia na gestação é grave. Uma mulher com anemia, estando grávida, ela corre o risco de aborto ou de parto prematuro. É por isso que a gente faz essa suplementação de ferro, ou seja, a mulher, ela começa a tomar sulfato ferroso mesmo antes dela ter anemia. Então, mesmo que ela não tenha anemia, ela tem que tomar esse ferro, né? É 40 miligramas de ferro elementar por dia, que equivale a 200 miligramas, que é um comprimido, tá? Ele é fornecido pelo SUS, então a gente dá essa medicação para a paciente. Se por acaso ela fizer o exame de sangue e der que ela tem anemia, essa dosagem é aumentada, viu? Essa dosagem aqui de 200 miligramas de sulfato ferroso por dia é só para prevenir anemia. Se ela já tem anemia, aí essa dose é alterada, tá certo? Mas para prevenção é essas 200 miligramas de ferro, tá? Outra coisa que é importante, esse ferro que a gente tem que informar para a gestante, ela vai tomar durante a gestação inteira e quando ela ganhar nenê, ela tem que continuar tomando sulfato ferroso por pelo menos 3 meses. Por quê? É muito comum, gente, a mulher, coitadinha, tá grávida, é o centro das atenções. Ninguém lhe nega comida, todo mundo deixa tu sentar, é aquele cuidado danado com a gestante, né? Quando ela ganha um menino, ninguém olha mais nem para coitada. Fica lá, desprezada e só olha para o menino, né? Só que a mãe, ela precisa de todos os cuidados. Gente, a mulher, quando ela ganha neném, ela passa por uma mudança. Só quem já foi mãe entende. Porque, assim, quando a gente sabe que está grávida, né? A gente tem aquela notícia que você está grávida. E aí você vai indo, se acostuma. Aí, aos poucos, sua barriga vai crescendo. Então, você vai se adaptando àquela situação. Quando você ganha neném, gente, é uma sensação muito estranha. Eu mesmo tive nas 2 gestações, que eu tenho 2 filhos. E, assim, do nada, você estava com aquela barriga enorme, você sente um vazio enorme. Então, é uma mudança. Parece que você murcha, né, professora? Você olha para você e quem sou eu? Você parece que fica realmente lhe faltando algo, porque do nada lhe tiram aquilo, né? E isso, mexe com nossos hormônios,
mexe com o nosso psicológico, tá? É tão provável que é muito comum mulheres apresentar depressão pós-parto por causa disso. É muito complicado e muita gente não se preocupa mais com a mulher. Mas a mulher, depois que ela ganha menino, continua precisando de cuidados, né? Um deles é ela fazer essa suplementação de ferro. Por quê? Porque ela perde sangue durante o parto. Ou seja, na gravidez inteira, ela estava correndo o risco de ter anemia ou com anemia. Quando ela vai ganhar neném, ela perde sangue, tanto faz ser parto normal como cesariano. Normalmente, o parto normal, a gente diz assim, que no parto normal, um parto normal tranquilo, né? Ela perde, em média, meio litro de sangue. Numa cesariana, quando dá tudo certo, ela perde, em média, 1 litro de sangue, né? Com isso, ainda, ela vai amamentar. Na amamentação, ela também já tem uma deficiência de vitaminas e com isso também o ferro, então aumenta mais ainda a chance dela ter anemia. Por isso que a mulher, depois que ganha menino, ela tem que continuar tomando sulfato ferroso por pelo menos 3 meses, viu? Outra suplementação que a gente faz é do ácido fólico. O ácido fólico, gente, é a vitamina B9, tá? Esse ácido fólico, ele é muito mais importante, por exemplo, antes da concepção, ou seja, antes da mulher ficar grávida. O correto mesmo é ela começar a tomar o sulfato ferroso 3 meses, ou seja, 90 dias antes dela engravidar. Então, uma mulher que está planejando engravidar, ela começa a tomar sulfato ferroso, né? Por quê? Porque, aliás, desculpa, gente, o ácido fólico. Por quê? Essa vitamina, que é a vitamina B9, viu? O ácido fólico. Ela é uma vitamina que ela é importante para a formação neurológica da criança. E essa formação neurológica da criança, ela ocorre no início da gestação. Então, por exemplo, uma gestante que está com deficiência de... essa mulher, ela tem deficiência de vitamina B9, né, que é o ácido fólico. E ela engravida, corre o risco, na hora da formação da criança, essa criança ter problemas na formação neurológica. A gente chama problemas no fechamento do tubo neural. É questão neurológica, tá, gente? Então, para prevenir isso, né, como todas as vitaminas que a gente precisa, a gente não produz. Todas as vitaminas, sem exceção, tem que vir da alimentação. E nem sempre a gente tem aquela alimentação balanceada, com todas as vitaminas e tal. Então, corre esse risco, tá? Então, tem que tomar o ácido fólico. Depois que ela engravida, a gente continua dando ácido fólico, né? 0,4 miligramas, que é só também por gestação. Essa questão do ácido fólico durante a gestação ainda tem uma polêmica, né? Porque não tem nada comprovado ainda, mas alguns estudos preliminares ainda não tem nada certeza, mas existem indícios que o ácido fólico aumenta a chance da criança nascer autista. E já tem muitos estudos em relação a isso, né? Inclusive, tem muita gente que só toma o ácido fólico mesmo só antes da gravidez e no início, aí depois para de tomar o ácido fólico justamente por esse risco. Muitos médicos nem estão mais passando, tá? Mas o Ministério da Saúde ainda recomenda que a mulher tome o ácido fólico. Mas se vocês ouviram essa história, ainda não tem nada comprovado, viu? Existem muitos estudos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, que estudam justamente essa relação do ácido fólico com a criança nascer com autismo, tá bom? E tem fortes indícios que pode ter relação, sim. Não tem nada comprovado, mas tem. O que eu faço o que o Ministério da Saúde recomenda. Mas, por exemplo, se eu ficasse grávida novamente, eu não tomaria. Porque, pelos estudos que eu andei lendo, é bem provável. E é tão hoje, gente, é muito comum aparecer crianças com autismo, nascer crianças com autismo.
Normalmente, essas mulheres tomaram ácido fólico durante a gestação inteira. E o pior, tomaram em dose errada. Esse é um dos grandes problemas, tá, gente? O Ministério da Saúde, ele oferece o ácido fólico, mas ele oferece na dosagem de 2 miligramas. Então, o comprimido que o Ministério da Saúde envia para o postinho é um comprimido que é 2 miligramas. E a recomendação é só 0,4 miligramas. Ou seja, não é nem meia miligramas. Se você pegasse o comprimido e dividisse em 4 e tomasse só um pedacinho, ainda seria muito. E aí o que acontece? O Ministério da Saúde sabe disso, mas ele continua investindo nesse comprimido. Aliás, desculpa, não é 2, não, é 5 miligramas, viu, gente? O comprimido do ácido fólico que vem para o postinho, ele é 5 miligramas. E a recomendação é que só tome 0,4 miligramas. Ou seja, é 10 vezes a dosagem certa. Então, acredita-se que também pode estar relacionado a isso. Existe o ácido fólico nessa proporção, mas só você comprando. Você na farmácia, você encontra nessa proporção aqui. Nessa de 5 miligramas, gente, eu não tenho mais coragem de passar para a gestante de jeito nenhum, tá? Mas eu tenho que informar para vocês o que é que o Ministério da Saúde ainda fala, né? Outra coisa que é verificado durante a consulta do pré-natal é os sinais vitais. Eu não, acho que vocês não tiveram aula ainda de sinais vitais, ou já tiveram, acho que não, né? Vocês estão bem no início. O que são sinais vitais, gente? Sinais vitais são sinais que representam que você está vivo. Está relacionado a isso, tá? Sinais vitais são sinais que representam que você está vivo. A ausência desse sinal significa dizer que você está morto. Se tiver esses sinais vitais estiver alterados, você está com algum problema. E quais são os sinais vitais? São 4. É a temperatura do seu corpo, é o pulso. O que é o pulso, gente? É a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. A respiração, que é quantas vezes você respira por minuto, e a pressão arterial, tá? Então, são esses 4, vocês vão aprender, inclusive vocês vão aprender como faz tudo isso, verificar todos eles, que é a temperatura, o pulso, a respiração e a pressão. O correto é que toda consulta de pré-natal, você deve verificar os sinais vitais, principalmente a PA. O que é a PA, gente? A pressão. Por quê? Uma das grandes intercorrências de problemas em relação à gravidez são doenças relacionadas à pressão alta. Gestante com pressão alta é risco, é gravidez de risco. Então, todas as vezes que ela for no postinho, todas as vezes, você tem que, no mínimo, verificar a pressão dela. Porque se tiver alta, ela tem que ser imediatamente encaminhada para o pré-natal de alto risco, porque ela pode desenvolver várias complicações, tá? Essa parte de complicações a gente também só vai ver em materno-infantil. Poxa, estava faltando aqui outro negócio, que era o peso. Outra coisa que a gente verifica na consulta de pré-natal é avaliar o estado nutricional dessa gestante, tá? O estado nutricional, vocês devem ter aprendido, vocês tiveram aula de nutrição. O estado nutricional da gestante é necessário você ter o peso dela e a altura. Isso, o estado nutricional de qualquer pessoa, né? Para você saber o estado nutricional, o que é o estado nutricional? Se ela está com peso baixo, se ela está com peso normal, se ela está obesa, se ela está sobrepeso. Isso é o estado nutricional. Para você saber o estado nutricional de qualquer pessoa, você precisa saber o peso dela e a altura. Quando você souber o peso e a altura dela, você vai calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea, ok?